Ontem nós começamos a conversa falando sobre um caminho para permanecer. E aí conversávamos sobre o texto de Lucas, a parábola do filho pródigo, em que muitos religiosos questionavam os caminhos percorridos pelo Cristo. Eles não entendiam o exercício da missão de Jesus. E aí Jesus conta uma história de um pai que tinha 2 filhos. E nessa história ele nos mostra como é Deus, como deve ser aqueles que querem permanecer na casa de Deus, como se caracteriza a casa de Deus. Casa de Deus é lugar em que a gente reparte a bênção. Casa de Deus é lugar em que a gente celebra a salvação. Casa de Deus é lugar que a gente constrói reconciliação. E a gente precisa ter muito cuidado na casa de Deus para não rejeitar quem Deus abraça, com risco de ficarmos do lado de fora da festa. Acho que foi isso, não? Se não foi isso, era isso que eu pretendia dizer, entendeu? Era isso que eu queria. Hoje para vir foi uma luta, porque a mala chegou, aí eu perdi a hora, fiquei numa dúvida para escolher a roupa, e aí estava caçando alguém para me ajudar a passar lá no hotel, não é? Mas deu tudo certo. E eu acho que falar domingo pela manhã, pastor Wellington, é um grande desafio. Outro dia eu estava compartilhando isso com um amigo que mora aqui em Maceió. Eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade de falar os domingos pela manhã, porque eu suponho assim, o sujeito senta no banco da igreja, depois às vezes de uma semana corrida, um sábado corrido, não é? Gente que às vezes tem o sábado para cuidar da casa, voz de pastor vira canção de ninar. Lá no Rio, a gente tem o metrô e tem os bancos destinados a pessoas grávidas, idosos, portadores de alguma necessidade especial. Aqui deve ter alguma coisa parecida, né? Então, aí o infeliz senta onde ele não devia, que o banco não era para ele, não é? É impressionante, basta um idoso, uma gestante parar do lado dele, que ele é tomado num sono profundo. Acontece aqui em Maceió. Eu, por exemplo, acho que o cara vai ao médico reclamando de insônia. Se eu fosse médico, eu recomendaria: pinta a cama de laranja, meu filho. Funciona no metrô, não é? Porque o banco é de cor laranja, o cara senta e dorme ali. Pinta a sua cama de laranja, porque de repente funciona também, não é? Mas se não der certo, a voz do pastor funciona às vezes, não é? E aí vai ficando mais distante. Eu sempre recomendo uma coisa. Diz que Paulo um dia estava pregando, tem um pastor lá no Rio de Janeiro, muito amigo meu, foi meu professor no seminário, ele dizia assim: André, sermão bom tem 15 minutos. Eu ainda não cheguei lá, não é? Aí ele dizia assim: sermão bom tem 15 minutos, mas também se não for bom, pelo menos acaba rápido, não é? Então, Paulo estava pregando um sermão que não tinha 15 minutos, aí tinha um garoto sentado na janela. E aí ao longo do sermão, foi tão longo, que ele dormiu, não é? Dormiu e caiu da janela. Caiu da janela e morreu. Moral da história: dormir no sermão mata. Entendeu? Eu não quero impressionar ninguém aqui, mas quem avisa, amigo é, né? Então tá. Eu só estou avisando, tá? É só para... Sim, eu não quero te impressionar. Mas a Bíblia diz que Paulo estava lá, foi aonde estava o garoto e orou, e para a glória de Deus o menino ressuscitou. Amém? Amém, meus irmãos? Mas Paulo não está aqui. Se eu fosse você, não confiava na minha oração para esse tipo de coisa. Já fiz muito sepultamento e não deu certo, né? Então vale a dica. Então nosso texto é Gênesis capítulo 45. E eu queria dizer para você o que está movendo o meu coração nessa leitura. Um poema do Mário Quintana. O Quintana dizia assim: porque quando o trem passa por esses ranchinhos na beira da estrada, a gente pensa que é ali que mora a felicidade. Porque quando o trem passa por esses ranchinhos na beira da estrada, a gente pensa que é ali que mora a felicidade. Onde mora a felicidade? Onde mora a felicidade? Essa é a indagação do poeta, porque por vezes parece que a felicidade nos escapa, foge da gente, escapa por entre os dedos. Felicidade é coisa difícil de se encontrar, pássaro que pousa sobre o ombro da gente. Já sofrimento é outra coisa. O Freud, pai da psicanálise, vai dizer exatamente isso, não é? Que essa coisa da felicidade é coisa episódica, momentânea.
Se a felicidade a gente encontra no varejo, o sofrimento a gente encontra no atacado, numa versão atualizadíssima do pai da psicanálise, né? Porque sofrimento a gente não só encontra facilmente, mas ele vem de direções diversas. Ele vai dizer, por exemplo, no texto dele chamado Mal-Estar na Civilização, que as 3 principais fontes do sofrimento seriam, quem sabe, o corpo da gente. Esse corpo que nem sempre se encontra do jeito que a gente gostaria. Esse é um drama das mulheres, mas dos homens também. Outro dia eu esqueci um documento no apartamento que eu moro, e aí eu voltei correndo, impaciente, com o elevador, subi as escadas, cheguei na porta de casa com uma sensação clara de ataque cardíaco ou asma, mas eu não estava tendo nenhum dos dois. É porque eu me sinto um garoto de 15 aprisionado num corpo de quase 40. O problema é que eu moro no primeiro andar, entendeu? Aí eu achei que meu caso é mais grave do que eu imaginava. Sim, o corpo da gente faz a gente sofrer, mas não só ele. A natureza, essa natureza que se revela indomável tantas vezes, em tantos momentos, faz a gente sofrer. Eu tenho ajudado lá no Rio de Janeiro algumas cidades na região serrana. Na verdade, eles me ajudam mais do que eu poderia ajudá-los. Mas, por exemplo, eu fui na cidade de Vieira, uma cidade que sobrevive a partir da agricultura familiar. E por conta das chuvas, há 2 anos atrás, um riacho que não é mais largo que esse púlpito, ele se avolumou tanto, que arrastou tudo pela frente. Foi lá que eu conheci o John Lennon, não dos Beatles, entendeu? O outro. John Lennon não morreu em Vieira. Diz que ele foi arrastado pelo rio. A mãe tentou pular para salvá-lo e não conseguiu. O rio arrastou uma casa vizinha do John Lennon. E estava levando ele, porque eles chamam de mata-leão, uma manilha. Era para ali que ele ia. Já tinha gente morrendo ali. E aí arrastou o carro do vizinho na frente. O carro do vizinho encostou no mata-leão. O John Lennon boiou em cima do carro e ficou lá estatalado na estrada. Ele não morreu. Eu estava falando para um grupo de 40 pessoas, agora no fim do ano, e aí eu perguntei naquele grupo aqui, quem perdeu alguém na chuva naquele período? Todo mundo. Todo mundo. Tinha uma criança de 5 anos, na hora que eu estava falando, começou a chuviscar, e ela tampava o ouvido e dizia assim: eu já pedi o amém é Deus, para fazer parar, mas ele não fez. A natureza, que tantas vezes se revela indomável, às vezes faz a gente sofrer. Mas por Freud, a principal fonte de sofrimento é o outro. Esse outro capaz de fazer coisas extraordinárias, belíssimas, mas capaz de fazer tanta coisa terrível, difícil. Sim, o outro faz a gente sofrer. E aí a gente vive assim, na busca, no anseio de encontrar felicidade, mas no meio do caminho parece que a vida se interrompe. É de novo a fala do Quintana, dizendo que a vida da gente nunca acaba no final, porque não é no final que a vida acaba. O fim da vida é sempre pelo meio. É mais ou menos como você está lendo um livro, o livro fica chato, e aí você para a leitura, fecha o livro, põe na estante. Estava tomando um café lá no Tijuca, bairro onde eu moro no Rio de Janeiro, e aí eu vi um tumulto na rua. Uma pessoa tinha sido atropelada, uma pessoa que não conseguiu chegar do outro lado da rua, que ficou do lado mais fraco da rua, uma pessoa que planejou chegar, mas pelo meio a vida parou. Sim, fazemos planos, traçamos metas, buscamos a felicidade, achamos que a felicidade vai ser se, quando, e esquecemos do único tempo que temos, agora. Agora, eu queria conversar com você sobre onde mora a felicidade. Se você não gostar desse tema, não tem problema não. Hoje eu queria conversar com você o que a gente faz para frutificar. Se não gostar desse, aí é contigo, tá?
Está combinado sim? Gênesis 45 é o nosso texto, que diz assim: nesse momento, chegamos juntos? Nesse momento, José não pôde mais se conter na presença de sua corte e ordenou: saiam todos. E não havia mais ninguém. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, começou a chorar tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou à casa de Faraó. José disse aos irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Seus irmãos espantados ficaram sem resposta. Então José disse aos irmãos: cheguem mais perto de mim. Eles se aproximaram. José continuou: eu sou José, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam para o Egito. Mas agora não fiquem tristes, nem se aflijam, porque me venderam para este país, pois foi para lhes preservar a vida que Deus me enviou na frente de vocês. De fato, há 2 anos que a fome se instalou no país, e ainda haverá 5 anos sem semeadura e sem colheita. Deus me enviou na frente de vocês para que possam sobreviver nesse país, salvando a vida para uma libertação maravilhosa. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Amém? Até aqui tá bom, né? Talvez uma outra possibilidade para a gente se aproximar dessa história seria dizer assim: como fazer missões no lugar mais difícil da terra. Também podia ser, não? Porque em tantos instantes a gente alcança êxito em tantas esferas da nossa vida, mas sobre a dinâmica das relações, quantas e quantas vezes a frustração se estabelece mais vezes do que gostaríamos, em mais instantes do que a gente desejava. Talvez seja esta a história do José, que eu poderia recontar assim. O sujeito tinha muitos filhos, mas sabe qual é a história? Ele tinha um preferido, que era o José. Conhece a história de famílias que preferem um dos filhos? Essa é a história da família do José. Então, o José era o predileto, a bicicleta nova era do José, o PlayStation 3 era do José, tudo de melhor era para o José. Aí os irmãos, não aguentando mais aquela situação, fizeram um sequestro. O pessoal disse que o primeiro caso de sequestro podia ter sido no Rio, mas não foi não, tá? Foi lá na casa de José. Primeiro caso de sequestro relâmpago, os caras sequestraram ele, despacharam para o Egito, ele foi parar na casa do Potifar. Lá na casa do Potifar ele começa a trabalhar, não é? Começa como escravo júnior, vai ascendendo até escravo sênior, como é a história de muitos de nós, não é? Aí quando o sujeito começa a avançar na vida, é acusado de assédio sexual pela mulher do patrão. Por causa disso ele vai parar na cadeia. Lá na cadeia descobre que é multivocacionado. É meio psicanalista o tal José, né? Conte-me os seus sonhos, aquele papo todo, não é? Interpreta os sonhos do sujeito. É assim que, mais tarde do que ele queria, mas ainda em tempo, ele vai parar na porta do faraó. Aí ele interpreta os tais sonhos do faraó, diz assim: vai precisar de um cara para gestão, sabe? E aqui está o meu currículo, se precisar eu estou pronto para o serviço. É assim que José vira o cara no Egito. Se tinha entrevista no Egito TV, ele estava lá, entendeu?